Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Meu nome é Helena, né? Eu sou analista junguiana, também docente no Instituto Távola. Sou bacharel, mestrando em filosofia na Universidade Federal de São Carlos e hoje eu vim aqui falar sobre um conceito junguiano que Jung, né, revisitou, colocou seu ponto de vista, seu olhar, a sua crítica em cima desse conceito que, né, vem aí lá da psicanálise de Freud, que é o conceito de transferência, né? Então, bolei um título, né, para além da transferência, vamos pensar se isso é possível, conteúdos emocionais e seus efeitos na clínica, o conceito de transferência em psicologia analítica. Vou tentar comunicar aqui sobre certos aspectos e decorrências ali que emergem na dinâmica psicológica que o setting analítico propõe quando ele reúne analista e analisante frente às demandas inconscientes do analisante. Então, pretendo, né, tratar inicialmente sobre esse conceito de transferência, também de contra-transferência pela ótica junguiana, né, numa tentativa de propor um espaço de reflexão e manejo ao problema da transferência, né? Vou abordar algumas questões aqui ao longo da live. O que é a transferência? Quais as causas desse processo psicológico? Como, na posição de analista, proceder a esse problema da transferência? Também na contra-transferência. E se a questão final tem a ver com o título, né, dessa comunicação, o sucesso da clínica, ele vai depender desse emergir da transferência? E aí a gente vai ver uma abertura ao humano no pensamento crítico junguiano. Próximo slide. Né, as questões abordadas, eu coloquei aqui em cima do slide uma imagem que a gente conhece mais abertamente como um processo de transferência, aqui no caso erótico, uma transferência erótica negativa, né? Em que o analisante fala, doutor, eu te amo, e o analista, ele se espanta, né? Que, de fato, o analisante, ele não conhece a pessoa do analista. Eu vou falar um pouco sobre, trouxe essa charge aí para trazer uma imagem, né, um pouco para vocês. Bom, passando para a primeira questão, o que é a transferência, né? Aqui comigo, segundo, né, o pensamento do Jung, a transferência ela é uma forma específica de projeção. A projeção ela é uma atividade primária ali do psiquismo. Depois eu vou falar o que é uma atividade primária da psique. Além disso, a transferência ela vai ser um processo psicológico que ocorre entre duas pessoas, né? Eu coloquei até aí no slide que há casos de exceção, onde a transferência ela vai ocorrer ali com um objeto físico, mas ela vai emergir na clínica, né, como uma relação, estabelecendo um tipo de relação. Depois a gente vai ver que essa relação ela é aparente, ela não é uma relação humana, né, pessoal. Por isso que eu falei ali na imagem, né, que o analisante ele não conhece a pessoa do analista. Ela vai emergir na clínica nesta relação, portanto, entre um sujeito e um objeto. Sendo um objeto, vamos colocar aqui num exemplo, no caso, o analista, aquele que vai receber esse conteúdo projetivo, esse conteúdo da transferência, que é um conteúdo subjetivo, que diz respeito ao sujeito e não ao objeto, nesse caso. A palavra transferência, ela vem do alemão Übertragung, que a grosso modo significa transferir e levar uma coisa de um lugar para outro. Uma transmissão, né? A transferência é algo, então, que é transportado para outro lugar, para um outro objeto, né? Do sujeito para o objeto. Aqui, no caso, o Jung utiliza essas palavras, sujeito e objeto. Quando eu comentei sobre ser uma forma específica de projeção que advém, então, de um processo primário. Os processos primários
são ali os processos da ordem do inconsciente. Isso significa que a transferência, enquanto um mecanismo inconsciente, ela não vai ser um ato voluntário, né? No qual o sujeito, ele tem consciência, ele sabe que está transferindo um conteúdo subjetivo seu para o outro. Ele é involuntário. Significa que é não intencional e inconsciente, né? Ou seja, a pessoa que transfere o conteúdo, ela pensa que esse conteúdo ele é inerente ao objeto, inerente ao analista que ela transferiu. Ela não vê o conteúdo de maneira subjetiva, em outras palavras, como se fosse algo dela. E aqui o objetivo psicoterapêutico da transferência ele já está descrito em parte, que é colocar, né, ou retransferir esses elementos projetados de volta para a própria psique do indivíduo, de volta para a própria psique do sujeito, aqui no caso do analisante. E a esse processo, o Jung ele dá um nome alquímico, que é a dissolução. A gente, no processo o objetivo psicoterapêutico da transferência é dissolver o ato, a ação da projeção, a ponte, digamos, né? Isso não significa que a gente dissolve o conteúdo da transferência, dessa projeção, visto que esse conteúdo ele vai ser de riquíssimo valor para a manutenção da regulação da psique do analisante. Outro ponto também, para a gente compreender um pouco melhor o que é a transferência, a gente consegue alcançar, conhecer, digamos, o núcleo, o umbigo da transferência. Não é possível conhecer a sua própria extensão, né? Uma coisa que o Jung chega a comentar, por exemplo, na 5ª Conferência dos Fundamentos, ou seja, mesmo quando a gente pensa estar conscientes da projeção, a gente não conhece a sua verdadeira extensão. Há, portanto, uma porção que permanece desconhecida, inconsciente, podendo até mesmo aparecer como se fosse própria do objeto. Bom, é um mecanismo, então, que vai emergir de maneira automática, né, de maneira espontânea. E segundo o título da live, por que eu comentei sobre os conteúdos emocionais? Né? Esse processo psicológico ele tem uma característica emocional, como o Jung diz, uma natureza emocional, em que o conteúdo que é transferido, a representação disso transferida, ela vai carregar um grau de emoção que pode ser devastadora para o sujeito que sente, ou seja, ela tem alta carga emocional involuntária que se adere ao ego, e quando ocorre a transferência, a existência emerge um laço emocional difícil de ser desfeito, que exerce essa influência forçosa, compulsória ao sujeito, ao objeto. Que ele pensa que essa característica é inerente ao objeto, mas que de fato diz respeito a ele mesmo. Então, portanto, a emoção de um conteúdo projetado que forma essa ligação, que gera, digamos, o que o Jung chama de uma espécie de relacionamento, e é isso que é a transferência. E aí que esse laço, a transferência, ela pode ser negativa ou positiva, né? Aí eu coloquei na charge um exemplo negativo da transferência, né? Mas também há casos e laços emocionais positivos, né? Então, elementos do inconsciente providos de forte carga emocional, de uma certa, então, quantidade, né? Independente ali do conteúdo qualitativo. Outra questão do Jung, não há só um tipo de transferência negativa, um tipo de transferência positiva, há uma infinidade de possibilidades, tudo pode ser transferido, basta ser, né, digamos, ativado no inconsciente. E isso inclui também arquétipos que podem aparecer projetados, né? Há consideração aqui, o Jung, do inconsciente coletivo, da existência de um inconsciente
coletivo, portanto, não somente materiais da vida pessoal, mas conteúdos coletivos, não apenas repetições do passado, da infância, do mecanismo do recalcamento repressivo, mas novos conteúdos, né? Visto que a psique criativa, ela faz emergir novos conteúdos, eu digo novos sentidos, as coisas, ao olhar que o sujeito dá aos objetos, tanto externos quanto internos. E esses novos conteúdos, eles são primeiramente vivenciados nas projeções, o que demanda do processo psicoterapêutico instigar esse processo interno de autorrealização que vai ocorrer quando esses conteúdos, uma vez que estão para fora, devem ser, portanto, internalizados. É uma situação complexa, difícil e delicada, esse processo de internalização ou de dissolução do ato da projeção, mas que pode ser recompensadora, né? Repetindo um pouco, porque esses novos conteúdos auxiliam um processo chamado de autorrealização, esse horizonte do processo da individuação, né? Que é o horizonte ali da psicoterapia junguiana. E outra questão também, há algum valor nesse processo da transferência, mesmo que ela represente um relacionamento aparente. Agora eu vou explicar por que é o relacionamento aparente, segundo a crítica de Jung, né, como pretendo tratar em breve, porque não é enxergado, ou melhor, diferenciado o eu do outro. O analisante não diferencia, não reconhece que há um outro, né? Há, de certa maneira, uma condensação das figuras. Também o mecanismo de condensação faz parte de uma função primária também do psiquismo, assim como a projeção. Sobre o valor da transferência, o Jung vai falar que a intensidade do relacionamento de transferência, ela vai ser equivalente à importância desse conteúdo ao sujeito ou ao analisando. Então, ela vai carregar elementos que, quando conscientizados, quando extraídos do objeto, eles vão ser de extrema importância para a saúde mental e para a regulação psíquica do analisando. E esse processo de conscientização, ele é mais caro que a própria transferência. Pois, quando esse elemento retorna ao ego, né, à personalidade do analisante, ele vai ficar em posse de um tesouro, né? O Jung usa essa figura do tesouro. Ele fica em posse, então, de algo valioso, de uma riqueza, digamos. E a transferência, ela pode emergir, né, como uma parcela ali do relacionamento psicológico entre analista e analisando, central para a atividade terapêutica, né? Então, essas camadas da transferência, da contra-transferência, quando aparecem, né, quando ela emerge como uma parcela, né, elas são essenciais para serem observadas, interpretadas, sentidas e, se sentidas, identificadas. Então, o fenômeno da transferência, caso ele surja, né, no encontro analítico, no espaço analítico, ele pode dirigir o fracasso ou o sucesso do tratamento. E o auxílio de imagens, como o Jung utilizou as da alquimia para retratar esse fenômeno, podem ser de ajuda para compreender o que é esse processo, né, a partir da premissa básica da psicoterapia junguiana, que é, a de que existem conteúdos inconscientes, que o analista ele está, portanto, diante desses conteúdos, numa tentativa de compreensão, acolhimento desses conteúdos, que podem englobar sintomas, sofreres, conflitos, insatisfações, mas também o núcleo da criatividade, da potência de cura, de alívio, de estímulos, de atividade e de vida, de maneira geral. É uma ocorrência, transferência natural em qualquer relacionamento que se aprofunda, que pode acontecer também na terapia. Não é uma regra,
né? Aqui o Jung, ele diverge em certo ponto do Freud, mas o que o Jung mais vê quando ele olha para esse processo psicológico da transferência é que ela possui um propósito. Então, qual é o seu significado? Se ela possui um propósito para emergir na transferência, qual é o significado? E é isso que o Jung pesquisava em torno desse acontecimento, principalmente. Bom, vamos voltar aqui aos slides. E quais as causas da transferência? Agora eu vou falar um pouco sobre essa relação aparente, não verdadeira, né? E aí entra tanto as transferências positivas quanto as transferências negativas dentro, né, dentro dessa procura das causas desse processo psicológico que o Jung empreendeu. A transferência ela é causada por uma falta de uma relação humana verdadeira. Como se a falta, né, de rapport, de conexão, de fazer contato, de estabelecer harmonia entre terapeuta e analisante, faz com que o inconsciente do analisante, para manter uma relação, ele crie uma ponte compensatória. Ele vai criar uma ponte compensatória a essa falta de relação. E é aí que surge a transferência. E ela pode ocorrer, de certa maneira, tanto com o analisante, também com o terapeuta, né? Então, uma transferência erótica, de apaixonamento pelo analista, é um dos vários exemplos que podem ocorrer na transferência, caso não haja construção de uma ponte de comunicação saudável. E aí vem o inconsciente compensar. Ele cria uma ponte compensatória, uma relação, e aí o sentido de ser aparente. Então, não havendo pontos comuns ou a possibilidade de formar nenhum tipo de relacionamento, cito Jung, um sentimento apaixonado ou fantasia erótica tenta preencher esse vazio. Aqui a gente percebe que a força do método analítico, ela está no ponto mais fraco do método catártico, que é a relação entre terapeuta e analisante. E esse efeito terapêutico depende desse esforço, portanto, do terapeuta, cito Jung, de penetrar a alma do analisando, que é justamente o que é isso, né? Estabelecer uma relação correta do ponto de vista psicológico. E a transferência, só repetindo, é essa tentativa do analisante de estabelecer um rapport desse tipo. É uma tentativa de adaptação. Ele precisa, quando busca a terapia, ele precisa de uma certa relação ali para superar a dissociação. Dissociação que ocorre devido à existência de complexos, que ter complexos é normal, mas casos, né, se são incompatíveis, a parte da personalidade que é contrária à parte consciente, ela vai se separar. E é uma fissura que, por exemplo, pode até mesmo alcançar o orgânico. E a esta fissura, ele, para superar, né, no primeiro momento, ele precisa de uma relação, de um tipo de relação. E aqui a gente observa uma premissa fundamental, eu diria, para lidar com a transferência, e até mesmo é uma postura, né, essa premissa, ela diz respeito a uma postura que até mesmo nós, enquanto terapeutas, temos que ter, que é de respeito profundo à individualidade e necessidades do analisante, estabelecendo uma relação que o Jung chama de interação dialética. O analista, ele vai fazer junto com o analisando, não para o analisando, para ele ou pelo o analisando. É envolver, compreendendo, né, o sentido das feridas do analisante, buscando possibilidades de transformações, e o analista ele acompanha essa trajetória do analisando, acolhendo e ajudando a conhecer e reconhecer essas facetas do inconsciente e do mundo
também necessárias a um processo que tem como horizonte a individuação. Então, a psicoterapia, quando é uma interação dialética, ela se transforma num espaço de novas sínteses, de produção de sentido, de novas produções. E aqui o analista ele deve ter uma atitude responsável e comprometida, pois ele vai estar perante o outro, não somente, mas também ao mundo, de certa maneira, né? À sociedade e até mesmo consigo mesmo. Na obra Prática da Psicoterapia, o Jung já expressa nela que a sua contribuição ao conhecimento da alma, ela se baseia numa experiência prática com o homem, o que na clínica se refere justamente a esse empenho do psicoterapeuta de compreender isso em conjunto com a atividade, em conjunto e atividade com o analisando. O analisante ele é ativo, ele produz, né? E nesse conjunto e atividade com o analisante, a gente vai buscar ali no espaço terapêutico compreender os males, ou melhor, uma demanda implícita que estará, de certa maneira, no não dito do analisante, né? Na fala, na linguagem zigue-zagueante, né? Então, os motivos que o trouxe à consulta, mostrando isso tudo são características de um rapport, né? De uma conexão, o apoio, o interesse, a curiosidade, auxiliam a buscar nas demandas do inconsciente e da consciência um sentido não só ao sintoma e ao sofrer, mas auxilia a enriquecer simbolicamente a realidade que a pessoa enfrenta, auxiliando a sustentar, de certa maneira, as adversidades da vida, né? Justamente, caso que o sintoma está numa descompensação psíquica, ou melhor, se o sujeito está enfrentando um conflito daquilo contraditório, né? Então, o ponto que eu quero levantar é que aqui a terapia ela passa a ser uma possibilidade de integração dos opostos, que tem uma finalidade maior do que o sofrer, mas de dignidade a esses desenvolvimentos individuais do analisando, e compreender que o sofrimento existe, né? Não é negar, libertá-lo, mas sim acolhê-lo, dar legitimidade e vislumbrar suas potencialidades. E essas potencialidades, elas estão dispostas naquilo que o analisante tem de mais específico, de individual, de essencial, né? Por exemplo, mesmo que nós atendemos casos de vivências parecidas, por exemplo, casos de luto, de términos, cada pessoa reagirá, cada pessoa enxergará e vivenciará de uma maneira única. E é aqui que a teoria e a técnica, elas, de certa maneira, encontram o seu limite e a postura dialética toma lugar para que a pessoa veja aquilo que ela tem de única, né, das suas potências criativas. E isso só é possível, outra característica da interação dialética, ao vermos o analisante de maneira igual, né? Nós sentamos frente a frente com o analisante, com igualdade, num diálogo ativo entre ambos, produtivo, colocando hipóteses de escuta, permanecendo com a orientação de escuta nesse lugar de igualdade, de curiosidade, atividade também e até mesmo provocações. Então, a gente chega num ponto da terapia em que uma teoria que universaliza, ela chega ao seu limite, em que o indivíduo transborda. Bom, partindo para a próxima questão, como, né, na posição de analista, proceder ao problema da transferência, da contra-transferência, ou seja, ir além de uma relação aparente, de uma ponte, né? A gente pode pensar aqui em imagens numa ponte, mas também de uma bengala mesmo, né? Emocional, de apoio. Justamente quando o objetivo da psicoterapia é a autonomia, né? Com que o analisante tenha autonomia para lidar com as suas próprias questões. Bom, surge então essa questão, como proceder a esse problema da transferência e da contra-transferência. Já vou comentar sobre a contra-transferência.
Além desse procedimento dialético comentado acima, de produções da atividade de ambos, terapeuta e analisante, eu gostaria de tratar rapidamente aqui do conceito de transferência, né? A própria transferência é um estado de projeção mútua, em que o Jung chamou de participação. Então, como que o Jung começou a tratar desse conceito da contra-transferência, né? Ele observou que, mesmo quando o analista ele está conscientemente desligado dos conteúdos emocionais, né, daquilo que toca o seu complexo, de certa maneira, a emoção, ela pode exercer o seu efeito independente disso. E aqui, quando eu falo que a emoção exerce o seu efeito independente do analista estar consciente, é a emoção daquele conteúdo transferencial do analisante. Toca em alguma parte, em algum ponto cego que o terapeuta tem em relação a si mesmo, principalmente se no inconsciente de ambos houver alguma semelhança. E é aí que ocorre isso que a gente chama de contra-transferência. O importante aqui é ter consciência de que você foi afetado emocionalmente, de que algo tocou no complexo. E isso é muito sutil, né? E só a experiência, né, a prática clínica, ela auxilia a lidar com isso. E aí que surge essa questão, né? Como proceder a esse problema? Bom, a primeira coisa já comentada é ter consciência do fato de que ficou afetado pelo conteúdo emocional do analisante, pois se você não levar em conta que você se afeta, você vai ser levado por esse fator emocional inconscientemente, muito sutilmente. Segundo e mais importante, como seres humanos, a gente possui pontos cegos, enquanto psicoterapeutas também, e aí a urgência e a necessidade dos profissionais, dos terapeutas, fazerem análise pessoal e, consequentemente, supervisão. E esse é um dos manejos essenciais para lidar com o problema da transferência e contra-transferência, e assim como atuar de maneira dialética. Né? Outra questão que entra, penso eu, na minha interpretação, no meu olhar para a atuação dialética, é você se afastar do juízo de valor e julgamento, né? Não se colocar numa posição nem superior ou inferior ao analisante. E aí a crítica do Jung também contra métodos exclusivamente técnicos, né? Nós servimos como um eco do analisante. O Jung usa bastante até mesmo a palavra espelho, né? Nós o acolhemos e não o enquadramos em caixinhas, diagnósticos, né? Há um limite para isso, vai encaixar até mesmo em conceitos junguianos, que a gente chega no limite da teoria e se depara com o indivíduo, com algo que ele tem de único. E se o analista ele não se mantiver objetivamente em contato com o seu inconsciente, ou seja, em análise pessoal, supervisão para ver como está a orientação de escuta, né? Não há garantias de que o analista caia no inconsciente do analisante e vice-versa também. Então, o analista ele deve se manter objetivamente em contato com o seu inconsciente, realizando análise pessoal e supervisão de seus casos com outro profissional. Há também aquilo que o Jung chama, né, de terapia da transferência, que ele apresenta na 5ª conferência dos fundamentos, também no livro A Reação, Análise dos Sonhos, Transferência. Isso que ele chama de terapia da transferência, eu pretendo comentar de maneira mais profunda na próxima live, mas a grosso modo, e aqui é um dos outros manejos, né, maneiras de proceder, fazer com que o analisante ele apreenda o valor subjetivo desses conteúdos pessoais e impessoais da projeção. Né? Lembra que eu falei que a projeção ela continha também conteúdos do impessoal, do coletivo? Então, primeiramente, aprender esse valor desses conteúdos subjetivos, né? O conteúdo impessoal é esse da ordem, portanto, arquetípica,
E procurar este valor subjetivo é ver como essas imagens, digamos, criam empecilhos à vida do analisante. E que isso faz parte de si, da sua psicologia, né? E aí entra as questões, né, positivas e negativas, projetadas no outro, que podem dizer respeito de si mesmo, né? É o processo, a terapia da transferência, que faz com que o analisante ele tome responsabilidade pelo seu ser, pelos bons e maus aspectos, né? Então, posteriormente, né, de ver este valor, discriminar esses conteúdos impessoais, dessas imagens pessoais, né, discriminadas desses conteúdos impessoais, para diferenciar, por fim, e olhar o relacionamento pessoal com o analista, que podem haver fatores também impessoais nele. Aqui a terapia da transferência é um pouco mais complexa, vou comentar na próxima live, mas eu queria fazer um comentário aqui, que há questões que não dizem respeito ao analisante, mas sim ao outro, aquilo que é sobre o outro, e isso também é importante de diferenciar, né? Não somente enxergar que esses empecilhos dizem respeito ao analisante, mas que há coisas, sim, que dizem respeito do outro, né? E isso vai de caso em caso, né? Cada caso é um caso único, rico em si mesmo. Outra maneira também de proceder, de manejar a transferência e contra-transferência. Deixei por último, mas é uma das mais importantes, são os sonhos. Os sonhos, né, por eles serem essa via régia, cristalina, transparente ali, a gente vê a transparência de acesso por imagens, de acesso ao inconsciente. Os sonhos, eles trazem pistas essenciais da dinâmica analista e analisante, e também da transferência e da contra-transferência. Então, muito interessante também estar atento aos conteúdos oníricos, né, ao sonhar com o analista, também o contrário, o analista sonhar com o analisante, enfim, isso tudo também traz pistas essenciais dessa dinâmica. E aí a gente parte para o último ponto, né, da comunicação. Eu vou colocar aqui a abertura ao humano, né? Vamos ver aí o pensamento crítico junguiano em cima disso. Nessa última parte, eu quis abrir uma questão, assim como as outras, mas eu acho que é uma questão até polêmica, em certo sentido, né? O sucesso da clínica, ele depende do emergir da transferência. E aí a gente vai ver uma abertura ao humano nesse pensamento crítico junguiano. Na minha leitura, né, e na minha opinião, o sucesso depender do emergir da transferência, né, não depende, pois é a relação verdadeira, humana, não aparente e não projetiva que traz benefícios curativos ao analisante, que dá a ele autonomia para ser. Claro, né, que se a transferência emergir, o sucesso ele vai depender da dissolução dessas projeções, o que a gente chama ali em cima de terapia da transferência, que a gente chamou ali no slide anterior dessa terapia da transferência, né? A terapia da transferência, a maneira de lidar com esse problema é dissolvendo esse ato de projetar para alcançar uma conscienciosidade desse conteúdo do analisante, para que assim ele consiga distinguir si mesmo do outro, do analista, se relacionar com ele de maneira humana, comprometida e responsável. E para isso, o analista ele vai ter que atentar, né, só repetindo um pouco essas características impessoais, arquetípicas que podem estar ali balizando a relação, por mais humana que ela se aparente, né, para que assim o analisante, por fim, ele relacione consigo mesmo, com essas imagens, e seu sentido simbólico, e não com o outro. É isso que é viver a própria vida, né, para o Jung. Então, mesmo que a transferência ela possa ser inevitável, e a característica, né, o emergir da transferência, uma característica de uma análise que se aprofunda, como o Jung trata, o sucesso da análise depende de uma exigência, na minha leitura,
que ultrapassa mesmo a transferência e que se trata de uma demanda anterior à transferência ocorrer e que ultrapassa ela, né? Que aqui se concentra, né, numa crítica de Jung, tanto à psicanálise quanto ao tratamento médico da sua época, que é a demanda a da relação humana com o analisante. É uma relação que humaniza, que emancipa, que vê o indivíduo para além da patologia. E essa exigência, cito Jung, do paciente de se relacionar com o ser humano em respeito à posição individual, é essa relação de pessoa a pessoa que é a pedra de toque de toda análise. Um compromisso, Jung diz, oposto aos grilhões da transferência, que é uma relação aparente. Então, a psicoterapia, ela se torna um espaço em que o analisante ensaia seus primeiros passos em vista de uma vida plena de sentido, o seu próprio valor de individualidade única, capaz de se adaptar ao externo e também ao seu interior. Portanto, a influência ali, o sucesso da clínica, ele depende mais da postura pessoal do analista, cito Jung, de cercar de cuidados e alimentar o broto que quer crescer, até tornar-se finalmente capaz de desempenhar o seu papel dentro da totalidade da alma, do que o emergir da transferência. Né? O que eu pretendo dizer é que há uma meta além, que há uma meta também por trás do acontecimento transferencial, e é para esse objetivo que pretendemos, enquanto terapeutas, prosperar. Bom, é isso que eu quis trazer um pouco hoje. Eu pretendo mostrar um pouco as fontes, né? Foram essas 4 obras aí que eu quis trazer. E agradeço, né? Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe o que você achou, salve. Retomando um pouco essa frase do Jung, né? Claro, né, o que eu quis mostrar aqui é que a transferência ela pode ser inevitável. Ela é a característica de uma análise que se aprofunda. Se a gente pegar essa frase última do Jung que eu citei, cercar de cuidados, alimentar o broto que quer crescer, e aí finalmente ele é capaz de estar autônomo, né? Mas o que eu quis mostrar principalmente é que há uma meta além e por trás do acontecimento transferencial. É difícil reduzir esse espaço analítico, principalmente e somente a esse fator projetivo. E aí eu acho que é nisso também que o método dialético e a crítica do Jung a uma psicoterapia que tente, né, que pretenda encaixar esses conceitos universais forçadamente e de toda maneira, não abrindo um espaço ao indivíduo, a essa individualidade, acho que isso serve também para o conceito da transferência, enquanto é um conceito também, é um conceito. Quando a gente trata ali do indivíduo, a teoria encontra um certo limite. Eu acho que é isso também que eu pretendi trazer um pouco, tratando aí desse conceito da transferência, e no próximo encontro pretendo tratar da terapia da transferência. Obrigada.